Muito bem-vindos à nossa primeira aula do curso Pais e Filhos. Esta é uma aula aberta em que a gente quer compartilhar a nossa ideia, esse projeto maravilhoso de percorrer temas morais e espirituais de educação dos filhos, partindo, nesta primeira aula, da vocação matrimonial, de como nós, esposos, nos tornamos pais. Porque foi exatamente com a homilia de São José Maria Escrivá, Matrimônio e Vocação Cristã, que a gente descobriu a nossa vocação católica para o casamento, aberto à vida e que se perfaz na educação dos filhos. E o formato desse curso, atendendo a muitos pedidos desde que a gente começou a palestrar pelo Brasil e também a compartilhar aqui na internet com vocês a nossa experiência, é uma conversa, como se fosse um podcast em que a gente vai se complementando, vai trocando ideias e vai ensinando e compartilhando com vocês a nossa experiência, que já está plasmada em livros de ética, principalmente esse mais recente da Laíse, Virtudes e Vocação da Mulher. Então é uma grande alegria estar aqui com vocês falando sobre a educação de filhos, porque nós podemos dizer que a educação dos nossos filhos é o ponto de partida e o ponto de chegada de todos os nossos esforços em estudar, em nos formar, em crescer na fé, em crescer no nosso amor. Então vocês vão ver agora nessa aula, né, que de fato tudo começa com a vocação matrimonial, mas é quando nós contemplamos essa coroa do casamento, que são os filhos, que nós temos mais força para lutar por um casamento mais feliz, para crescer nas virtudes, para desenvolver a nossa própria personalidade, que vai ser o grande modelo para eles. É isso que nos anima, é isso que nos motiva, porque é um amor que é maior do que nós mesmos. E a educação dos nossos filhos é um grande tema da nossa vida e que, independente de chegar no momento em que nossos filhos já caminhem com as próprias pernas, tenho certeza que nós vamos ter muita alegria de continuar ajudando as famílias nesse assunto, como nós fomos muito ajudados. E agora que a gente já tem uma filha que está entrando na adolescência, a gente sentiu que chegou um momento, né, com essa experiência de 5 filhos, muitas fases, muitos temperamentos, nosso casamento já bem estabilizado, consolidado. Chegou o momento de compartilhar com vocês a nossa experiência, os nossos estudos nesse tema tão interessante, tão importante que é a educação dos filhos. Então, fico realmente muito feliz de estar aqui. Não dava mais para adiar esse momento, tanto que estamos aqui com o nosso caçulinha. Isso que eu ia dizer, esse é um tipo de conhecimento existencial. Nós não somos acadêmicos e teóricos abstratos que estamos contemplando a educação dos filhos de fora. Como vocês podem ver, literalmente, não há uma condição ideal para esse estudo, entre aspas. O que há é uma reflexão prática no meio da vida corrente. Por isso o Tomás, aqui o nosso 5º filho, está participando dessa gravação, porque nós não poderíamos adiar, porque precisamos trabalhar, porque precisamos continuar a nossa vida, e à medida que os filhos vão nascendo, a gente aprende a viver com eles, e aprende a manter o casamento unido, com proximidade, com intimidade, mesmo com outros filhos, exercitando a virtude da ordem, da qual a gente vai falar depois. Nosso ponto de partida é a vocação matrimonial. Ninguém decide ser pai. O primeiro passo na nossa concepção católica, que inspira e preside este curso, é a decisão matrimonial, que no fundo é a resposta a uma vocação. A gente acredita que a atração erótica não é apenas uma troca de prazeres ou um desejo de se servir mutuamente na cama. Muito mais do que isso é o desejo de união profunda da carne e do espírito que gera vida. Como eu disse ainda há pouco, foi refletindo sobre o nosso casamento, se a gente ia casar só no civil, se ia ter festa religiosa, como muitos costumam dizer, ou se Cristo de fato ia entrar na nossa vida por meio dessa união única, indissolúvel, exclusiva, aberta à vida, que a gente percebeu que na verdade o homem é feito para o amor. A vocação do homem é o amor. Todos somos feitos para amar e para sermos amados. Nós somos pessoas. É desse ponto de partida que a gente queria começar a refletir sobre a nossa vocação de pais, como a nossa vocação de esposos e de família. E esse é um ponto muito importante,
porque como vocês vão ver ao longo da aula, nós temos um fundamento para estabelecer essa primeira aula como vocação matrimonial, como o alicerce, né, da educação dos filhos. Porque a relação entre os pais, ela é anterior aos filhos e ela é fundamental para os filhos. Em que sentido? No sentido que nós devemos priorizá-la e estabelecer esses alicerces com muita força, a ponto de os filhos perceberem que o casamento dos pais é mais importante até do que eles. E mais importante, a gente diz, não de uma urgência, talvez das circunstâncias. A gente sabe que um bebê pequeno, uma criança pequena, ela requer muito mais a atenção dos pais do que a gente deixa de sair, deixa de ficar junto para dar atenção para os filhos, né, pequenos, que estão necessitados. Mas porque o amor que gera a vida desses filhos é o amor matrimonial, é que os filhos precisam reconhecer que esse amor é inquebrantável. É essa prioridade na existência deles, é o fato desse amor ser aquilo que o gera, do que decorre essa necessidade de ser um amor extremamente estável, porque é o que vai passar para eles a certeza de que o fundamento da sua própria existência é um fundamento estável, não é um fundamento quebradiço, inseguro. Eles não são fruto do acaso. Eles não são fruto do acaso. Então, a primeira noção de que eles vão ter, de que a existência deles tem um fundamento, que esse fundamento é o amor, que é um fundamento de entrega, de doação, que os ultrapassa, é a estabilidade do casamento dos pais. Então, é algo que é constitutivo para as crianças. Então, para que a educação ela tenha esse solo de estabilidade, de segurança, de firmeza, é importante que as crianças elas sintam e vejam e cresçam num ambiente estável do amor dos pais, que o amor dos pais seja esse modelo de origem estável e segura para as crianças. Uma coisa que eu aprendi e que parece contraintuitivo, mas que já posso dizer com propriedade pela experiência, é que a melhor coisa que a gente pode fazer pelos nossos filhos é amar o cônjuge. Por um lado, eu posso até passar mais tempo com o meu filho, que demanda mais tempo ao longo do dia, mas o meu coração tem que estar profundamente enraizado e unido à minha esposa, se eu quiser ter uma relação saudável com o meu filho. É como se eu retrocedesse um passo para trás para dar 2 para frente. Quanto mais eu amar a minha esposa, mais eu vou amar o meu filho. Quanto mais ligado à minha esposa eu estiver, tanto mais ligado ao resultado, ao fruto natural e lógico desse amor que são os nossos filhos. É como se, para se preocupar com a viagem, é preciso se preocupar com o navio, com o porto seguro, com a âncora, com as raízes. Não dá para se preocupar com os frutos sem se preocupar antes com as raízes. Não dá para se preocupar com as varas de pesca ou com as redes de pesca se a gente não tem um bom navio para pescar. Porque a rede de pesca ou o fruto não vai subsistir se as raízes estiverem podres ou se a canoa estiver furada, ou se o barco estiver quebrado, ou sem âncora, ou sem porto. Então, a primeira ideia é que aqueles que têm vocação para a paternidade têm antes a vocação para a esponsalidade. Nós somos feitos para o amor, porque Deus é amor. As pessoas erram sobre a educação porque erram sobre a natureza humana. E erram sobre a natureza humana porque erram sobre a natureza divina. Isto quer dizer que, para uma boa pedagogia, que é o tema geral do nosso curso de educação dos filhos, a gente precisa de uma boa antropologia. E para uma boa antropologia, a gente precisa entender a teologia. Já que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, Deus é feito como o homem. Desculpa, o homem é feito como Deus. E Deus é família. Deus é feito para o amor. Deus é unitrino. Deus é uma comunidade de amor. Uma comunidade superabundante de amor do Pai pelo Filho no Espírito Santo, sendo que o Pai é o amante, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. E essa trindade no céu, de algum modo, é renovada a cada experiência profunda de amor esponsal na terra, em cada família, como no caso da Sagrada Família de Maria, José e Jesus. Então, cada trindade dessa, Pai, Mãe e Filho, renova a força fecunda do amor de Deus
que é Pai, Filho e Espírito Santo. E que nos faz uma aliança, que nos dá uma aliança fecunda para a vida inteira. Tanto quanto eu não posso deixar de ser pai da Maria, eu não posso deixar de ser esposo da Laís. Porque a Maria se tornou a nossa filha exatamente quando nós nos tornamos esposos. O ato que realiza a união conjugal é o mesmo ato que realiza a fecundação para a paternidade. Esse eixo de eu só serei um bom pai se eu for um bom marido significa que a esposa ajuda o marido a ser um bom pai. E, reciprocamente, o marido ajuda a esposa a ser uma boa mãe. A gente vai falar ao longo dessas aulas que a esposa tem um papel predominante na educação das crianças, dos bebês, porque ela está com um contato muito mais próximo, muito mais íntimo, e o marido normalmente está voltado para fora, para o trabalho, para outras preocupações. E a mulher é quem o atrai para o torná-lo pai. E, ao mesmo tempo, é o marido que torna a esposa mãe. E já adiantando um tema que a gente vai ver nas próximas aulas, a própria educação religiosa dos filhos, ela vai ter um vínculo muito forte com essa imagem que os filhos têm do amor dentro de casa. Justamente porque nós, pai e mãe, representamos para eles a imagem visível do amor de Deus invisível. Então, aí a importância, né, de toda a segurança, estabilidade, essa segurança emocional das crianças está muito relacionada a um ambiente estável que eles vivem dentro de casa, né? Então, esse clima emocional, esse clima afetivo que há dentro do lar, pelo qual as esposas muitas vezes são mais responsáveis do que os homens, porque as esposas têm essa capacidade de dar a dimensão afetiva. Inclusive, no meu livro eu falo porque a mulher é tão... ela tem essa dimensão afetiva tão marcada e porque ela é tão protagonista para dar o tom afetivo do lar, das relações, e isso impacta diretamente a educação das crianças, até porque nessa primeira fase a educação ela se dá muito mais pelo ambiente, pelo clima e pela influência externa do que por uma formação moral e racional propriamente dita. Então a gente vai estar ali colocando as bases. Então, a criança que se vê num ambiente seguro, num ambiente controlado, num ambiente amoroso, num ambiente em que não há gritaria, que não há agressividade, que não é um ambiente disruptivo, né? Isso vai ajudá-la a se desenvolver plenamente, a se desenvolver naturalmente. E quando depois nós formos falar numa catequese, falar da experiência da filiação divina, e mesmo depois, quando as crianças entrarem ali na adolescência, todo o referencial deles de masculinidade, feminilidade, vai estar muito pautado pela experiência dos primeiros anos do que foi o casamento dos pais. Então é um alicerce, inclusive esse foi um dos motivos pelos quais eu comecei o meu trabalho na internet falando sobre casamento, porque eu percebia que muitos problemas que as mães se referiam na educação dos filhos seria resolvido com um casamento ajustado. Que se o ambiente matrimonial, que é aquele microambiente dentro da casa, fosse fortalecido, fosse recuperado, o ambiente doméstico como um todo ganharia e a educação dos filhos ela acontece de uma maneira mais fluida. Porque a própria harmonia dos pais e a complementariedade já ajuda, 70% na educação dos filhos. Então, realmente é necessário que se dê esse passo atrás. Se você percebe que você só tem se dedicado para a educação dos filhos, estudo de temas de educação dos filhos, estudo de métodos de alfabetização, rotina de sono, alimentação, isso tudo é importante. Eu fiz também, a gente passou por isso. E a gente vai falar disso. Isso, mas o que eu percebi foi que, ao contrário, o meu excesso de preocupação com a educação da Maria, que foi nossa primeira filha, me gerou uma cobrança, né? Eu pesei muito a mão no casamento, o que não gerou uma crise, um problema, porque graças a Deus a gente conseguiu logo ver isso. Mas acabou descompensando o cuidado e a harmonia conjugal e que só fez atrapalhar um processo que poderia ter sido mais fluido se a gente tivesse antes se preocupado em conversar e dialogar do que eu estudar um monte de coisa e sair cobrando que o meu marido fizesse essas coisas, por exemplo.
O que é normal haver erros e desacertos ao longo do percurso, e é muito importante a gente não idealizar para não neurotizar e não estabelecer modelos inalcançáveis e ficar achando que é a pior mãe do mundo ou o pior marido do mundo porque não é idêntico ao modelo A, B ou C. Na verdade, a gente está sempre aprendendo. E essa primeira aula, ela parece um pouco mais teórica e teológica mesmo, mas as outras serão muito práticas. Só que a gente precisa estabelecer esse pano de fundo do que é a paternidade. E a paternidade é a consequência divina da esponsalidade. Essa é a ideia aqui. Que tipo de amor os filhos vão aprender dos pais, sobretudo? Um amor que é serviço, um amor que é sacrifício, um amor que é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Nós tivemos oportunidade de passar por experiências da mais profunda alegria e também experiências da mais profunda tristeza. Nós tivemos experiências de muita saúde, como estamos saudáveis, graças a Deus, mas também já tivemos filhos no hospital por vários dias. E as crianças aprendendo conosco e com os irmãos mais velhos que isso é a vida, isso é a família. E independente do que acontecer, a gente vai estar junto. A gente vai estar junto nos dias felizes e juntos nos dias tristes, juntos nos dias alegres e sorridentes e juntos nos dias trágicos e chorosos. Mas a união indissolúvel é a participação da própria divindade entre nós. O Fulton Sheen, no 3 para Casar, deixa bem claro que o terceiro elemento do casamento, além dos filhos na terra, é Deus no céu. Então essa unidade é fundamental para entender a educação dos filhos. Quem educa os filhos é a família, é a comunidade da família, é a unidade da família. A família é uma célula educadora. Não é que a Laís eduque a parte feminina, eu eduque a parte masculina, ela eduque a parte moral, eu eduque a parte intelectual. Não, não. A gente vai entender quais são as dimensões do ser humano, quais são as virtudes fundamentais, como educar cada uma delas, mas o primeiro argumento é esse: se educa em conjunto numa unidade, de modo que há uma balança e uma gangorra de equilíbrio aqui, e Deus nos fez homem e mulher. Eu queria que a Laís falasse sobre isso logo nessa primeira aula, porque é uma especialidade de estudo dela. Inclusive, ela publicou esse livro sobre a vocação da mulher como mãe e esposa, porque eu acho que isso é fundamental, sobretudo para as mulheres entenderem o quanto essas coisas estão interligadas. Porque muitas vezes as mulheres pensam assim: não, eu vou casar, então eu quero só casar, então eu vou me tornar uma boa esposa. E depois eu decido ter filho. Como se fosse uma segunda coisa e, de repente, independente do marido, eu quero ter filho. Como se não fosse ligado ao amor ao marido. Então, a gente sempre pensa na natureza feminina em complementação à natureza masculina. Então, o que a mulher tem de próprio, a gente não analisa de uma maneira estanque e dissociada. Então, de uma maneira dissociada do que é o ser pessoa. Então, Deus criou homem e mulher de uma maneira complementar. Então, homem e mulher, eles expressam na sua complementariedade a natureza divina. Homem e mulher são imagem e semelhança de Deus, enquanto complementariedade. Então, existe na própria natureza da mulher uma dimensão de receptividade criadora. Então, a mulher, ela recebe o abraço esponsal, ela recebe o germe da vida do homem e transforma no seu próprio corpo numa nova vida. E devolve ao mundo essa vida que é gerada pela participação do homem, mas da qual ela é a matriz, né? A mulher, ela tem essa dimensão de fornecer a sua própria natureza para gerar a vida. Então, ela oferece o sangue, depois ela oferece o leite. Então, ela nutre e cria essa vida com o seu próprio corpo. A esponsalidade, que é que se funda nesse abraço nupcial, na relação íntima, na entrega conjugal, como uma metáfora da entrega que ocorre na vida, com esse desprendimento de si, essa doação, que é uma doação que recebe. Então, a mulher, ela se doa ao receber. É uma relação de criação complementar. E por isso que a mulher, ela é mãe sendo esposa. E isso funciona, assim como a gente vê, a natureza, ela é uma grande mestra, né?
que aquilo que é necessário para que a natureza frutifique, para que na natureza funcione e a vida ocorra, é o que vai, do ponto de vista afetivo, moral, ser da maneira mais saudável e natural. Então, a melhor maneira para uma criança vir ao mundo e nascer é quando a conjugalidade, a esponsalidade e a parentalidade estão unidas. Então, quando a mulher ela é esposa e mãe, é quando ela está mais apta a receber aquela vida, porque a vida não precisa só dela fisicamente, mas também precisa do apoio moral, do apoio da força física, do cuidado, do zelo. Então, a gente percebe logo que a gente tem o bebê, a fragilidade que a mãe e o bebê vivem juntos. Não é uma fragilidade só do bebê, mas é uma fragilidade de ambos. O quanto a gente precisa do pai nesse momento. E que se não for apenas pelo sustento mesmo, assim, a mulher ela fica impossibilitada. A gente tem que parar de trabalhar, a gente tem que ficar em casa, cuidando do bebê, cuidando da casa, de repente dos outros filhos, que também nos demandam mais, isso é uma realidade. A gente também precisa do apoio afetivo e emocional do marido, porque às vezes a gente vai à exaustão, a gente fica cansada, a gente precisa de alguém que diga: eu tô do teu lado, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Alguém que pegue o bebê e que seja da tua confiança. Então a gente não é feito só de matéria, né? A gente não é puramente animal. A gente pensa assim, a gente poderia se ver livre do macho enquanto fêmeas, mas nós não somos fêmeas, nós somos mulheres, nós temos uma dimensão afetiva, temos uma dimensão moral e uma dimensão espiritual que nos liga ao nosso marido, que nos liga ao nosso cônjuge, por uma ligação que ela é anterior à concretização da maternidade, que é uma concretização do chamado a ser esposa. E a gente percebe isso tanto que isso se replica do ponto de vista espiritual, que a maternidade espiritual da mulher, ela ocorre após uma esponsalidade também. Então, a mulher, para ela frutificar espiritualmente, ela deve se entregar antes a Cristo, ela deve antes ter uma vida religiosa muito fecunda, uma vida de união muito profunda com Deus, para que ela consiga maternar outras almas, né? Da mesma forma que isso... eu diria até que é de uma maneira mais imperfeita do ponto de vista físico do que do ponto de vista espiritual, porque a carne perece e o espírito permanece, né? Ou seja, toda mulher é mãe em potencial, Isso. porque toda mulher é vocacionada ao amor. Exato. E o amor gera vida. Isso. E uma vez que uma celibatária ou ainda uma virgem esteja unida profundamente a Cristo, ela gera vida cristã nos outros. Exatamente. E uma vez que uma mulher se case e se una ao seu marido, ela se torna naturalmente mãe. Mas unida ao marido, ela vai ter todo o recurso emocional e espiritual de se sentir forte o suficiente para alimentar não só na carne, mas no espírito. O argumento central aqui, que a Laís desenvolve, inclusive, nesse seu mais recente livro, no capítulo sobre a feminilidade, é que Deus criou homem e mulher. Homem e mulher, ele os criou, né? Como o Papa João Paulo II tanto argumentou na sua teologia do corpo. E cada um de nós representa parcialmente Deus, que é, não que ele seja andrógeno e macho e fêmea ao mesmo tempo, mas que a sua superabundância ontológica gera seres finitos, mas cuja complementação manifesta no ser família, homem e mulher, a unidade e a perfeição divina. Então, sozinhos não somos capazes de procriarmos, mas unidos o somos. Da mesma forma, a gente pode pensar que sozinhos não somos capazes de educar o filho. Eu me sinto completamente inapto a educar os meus filhos. Ao mesmo tempo, com a Laís, eu me sinto muito forte e capaz de educá-los, principalmente por uma retaguarda emocional e por uma unidade de quem não vai só acertar e de quem precisa amar. Então, nessa primeira aula, a gente queria deixar bem claro qual é a condição para educar os filhos. Não é fazer este curso, não é ser PhD em pedagogia, não é ter estabilidade econômica ou psicológica. É amar. Amar, em primeiro lugar, o cônjuge. E, nesse amor, incluir os frutos naturais que são os filhos. E aí a importância, né, desse diálogo contínuo
desse amor que se faz presente com o propósito de ter esse propósito único, esse propósito comum aos dois, melhor dizendo, que é a educação dos filhos, que é a edificação da família, mais do que criar os filhos ou mais do que ter um casamento sólido, mas entender que nós estamos juntos construindo uma instituição social e espiritual que nos ultrapassem muito. Nós estamos fazendo Deus nesse sentido. E que essa é uma missão divina, essa é uma vocação. O Nietzsche dizia que quem tem um porquê suporta qualquer como. O Viktor Frankl dizia que o mais importante é o sentido da vida. O mais importante é entender qual é a nossa responsabilidade fundamental. E uma vez que nós somos casados, o nosso grande objetivo de vida é fazer a nossa esposa feliz. E, em segundo lugar, fazer os nossos filhos felizes. E para isso a gente não tem que se preocupar conosco mesmos, mas tem que aprender a amar, a se doar e a se sacrificar. O amor cristão tem forma de cruz. É querer fazer o outro feliz. Por isso que a gente não tem que ter cálculo egoísta e utilitarista de que filho é caro, de que casar dá trabalho. A gente vê tanta gente que se priva e se castra do amor verdadeiro porque diz que eu não vou casar, eu vou só morar junto, eu vou só namorar, porque se não der certo eu separo, ou então eu não vou ter filho porque é caro, porque eu vou ter noite sem dormir, porque tem que pagar plano de saúde, pagar a escola. Na verdade, essa é uma lógica anticristã de quem não quer amar. Amar é se doar, é se sacrificar, é se esforçar, é lutar pelo bem do outro. E quando a gente entra nesse fluxo de amor em que o marido dá a vida pela esposa, a esposa pelo marido, os dois juntos pelos filhos, os filhos aprendem a amar e começam a cuidar dos irmãos e começam a sair do seu mundo narcísico. E por isso eles são educados, ex ducere, conduzidos para fora. E tudo que a gente vai ver nesse curso, nas próximas aulas, é a conquista das virtudes que vão humanizá-los e, ao mesmo tempo, divinizá-los. Portanto, virtudes humanas e virtudes sobrenaturais, que vão aperfeiçoar os seus elementos constitutivos totais, todos os seus elementos constitutivos, não só o corpo, não só a alma, mas também o espírito, os afetos, as relações sociais, para que eles sejam virtuosos e, por isso, santos. O último argumento desta aula é exatamente a vocação matrimonial e paternal à santidade. Para quem é casado e para quem tem filhos, a santificação passa pelas virtudes esponsais e paternais. Ou seja, não adianta eu ser um bom trabalhador, eu ser um bom filho de Deus, piedoso, no sentido dos cumprimentos dos deveres religiosos, de costa para a minha esposa e de costa para os meus filhos. Não, pela virtude da ordem, imediatamente depois dos meus deveres para com Deus, vêm os meus deveres para com a minha família. Em primeiro lugar, a minha esposa. Em segundo lugar, os filhos, que vêm desse amor com elas. E por isso é necessário colocar a generosidade em primeiro lugar. Aprender a se doar, aprender a entregar, aprender a dar-se. A magnanimidade, Laís podia falar um pouco dessa virtude, porque também explica muito bem nesse livro sobre a magnanimidade da mulher como esposa e mãe. Quando a gente pensa em magnanimidade, e eu estava pensando nisso quando tu falaste sobre a gente vai perdendo esses grandes ideais e vai dizendo que tudo dá trabalho e que a vida, a gente vai se tornando muito medíocre nos nossos ideais de vida e substituindo os verdadeiros ideais, que são ideais de excelência pessoal, de excelência interior, por propósitos que são passageiros, que não são duradouros, que não preenchem uma vida. E a gente acaba deixando como herança, como legado para os nossos filhos, uma vida sem sentido, uma vida que não se preenche a si mesmo. Então, daí a importância de você abraçar a vocação matrimonial e a vocação da maternidade, da paternidade, com todo o seu coração, fazer o seu coração magnânimo, um coração grande, que tenha esse grande ideal de formar uma família, de educar os seus filhos para a santidade, de você mesmo se forjar e crescer nesse processo, porque esse processo é o centro, é o eixo da nossa vida.
Então, o trabalho, ele sempre foi visto como uma fonte de subsistência e renda para o sustento e para a edificação da família. Tem uma função social, mas uma função social que ela é secundária ao seu propósito principal, que é o sustento e a educação, a manutenção da família. Da mesma forma, a vocação da mãe, a vocação da mulher no cuidado dos filhos, no cuidado da casa, no cuidado do marido, sempre foi algo muito central na realização da feminilidade, de como a mulher encontra a si mesma, se realiza e se faz. E a gente foi transformando esses grandes e verdadeiros objetivos em objetivos secundários e foi invertendo, como se o ganhar muito dinheiro, como se o ter prestígio profissional ou ter um status social fossem objetivos grandes, quando na verdade são objetivos secundários, que seduzem, mas que não preenchem a vida, que não são ideais a ponto de satisfazer aquilo que a nossa natureza humana tem de potencial. Então, eu convido vocês a abraçarem esse curso, esses ideais, com esse olhar, com essa perspectiva magnânima de formar homens fortes, formar filhos virtuosos e estabelecer relações conjugais mais sólidas, mais profundas, porque pautadas na verdade que elas contêm. E entender que ser magnânimo, ter esse coração grande, ter essa alma grande, que almeja grandes ideais, é o que preenche a nossa vida de sentido. E que se a gente está envolvido com a edificação familiar como o grande propósito da nossa vida, os nossos filhos vão ter propósitos e sentidos para a vida deles. E vão entender que eles têm uma vida que é forte o bastante, uma existência que tem fundamento e sentido bastante a ponto de preencher a nossa vida. De que a gente se ocupa deles como o objeto central da nossa felicidade, como o objeto central da nossa existência. E outra coisa que eu queria comentar, assim, pra gente fechar o argumento, a importância desse curso ser A2. A importância de que a gente quer mostrar para vocês como funciona um diálogo entre um casal, como a complementariedade é importante, como a perspectiva do homem e da mulher e como a manutenção desse vínculo e o estreitamento desse vínculo é fundamental para a educação, para a criação dos filhos e para o sustento da família. Quando a gente se descobre amado por Deus, como a gente se descobre uma criatura única e irrepetível do nosso Pai Deus, e ao mesmo tempo descobre um amor muito profundo pela nossa esposa e um amor muito profundo pelos nossos filhos, os filhos vão crescendo com um senso de missão, com um senso de vocação, com um espírito de serviço, vão se tornando agradecidos e generosos, magnânimos e humildes. Humildes diante de Deus que nos criou do nada. Magnânimos querendo servir a Deus com todas as nossas forças e energias. Agradecidos porque percebem um amor gratuito de Deus e dos pais, que nos trouxeram à vida e nos criaram, e nos educaram, e nos nutriram desde a mais tenra infância e deram tudo o que tinham para dar. Honrar pai e mãe, que é o 4º mandamento, é sobretudo ter gratidão por eles que deram tudo o que puderam dar. Certamente não foi a melhor educação do mundo, certamente nós podemos ter várias observações e críticas do modo como os nossos pais nos educaram, como os nossos filhos, por sua vez, também as terão de nós. Só que há uma gratidão muito profunda e esse amor nos atravessa e nos faz generosos. Então isso é o centro do nosso ideal cristão que nós vamos apresentar no curso. E para acabar, eu queria fazer um panorama de quais são as nossas aulas para que vocês se sintam motivados a continuar conosco. A nossa próxima aula é sobre as virtudes dos pais. Antes de falar de como educar os filhos, é preciso falar dos educadores. Essa primeira aula é o princípio geral. Os educadores são esposos, marido e mulher. Esses maridos e mulheres se tornam pais e mães. Quais são as virtudes necessárias? Em primeiro lugar, o amor, como a gente falou, entre os cônjuges. Depois, a amizade, a prudência, a humildade, a paciência, a alegria, o otimismo e a autoridade que vai infundir obediência, carinho e firmeza com os filhos. Depois, a gente vai tratar quais são os 5 pilares da educação personalizada, segundo
Victor Garcia Holtz. E quais são as 7 virtudes fundamentais? Nós temos o pilar físico, socioafetivo, volitivo, intelectivo e transcendental. Como educar cada um desses pilares? E mais, como infundir nos nossos filhos as 4 virtudes humanas da temperança, fortaleza, prudência e justiça? E mais importante ainda, como educá-los na fé, esperança e caridade? Portanto, a 4ª aula já se volta especificamente para a educação religiosa dos filhos, que é muito mais do que a mera catequese e a instrução doutrinária das verdades da fé. É muito mais a transmissão apaixonada das virtudes teologais da fé, esperança e caridade. Depois, a gente vai tratar do colégio dos nossos filhos. Como escolher um bom colégio, como participar de um colégio, como acompanhar a educação intelectual e moral transmitida pelo colégio, como participar do colégio, a gente vai tratar na aula 5. Depois, a gente vai se voltar especificamente às virtudes morais, no fortalecimento da vontade. Nós temos livros sobre isso, nós temos estudos sobre isso, né? E vamos tentar compartilhar com vocês esse aspecto da vontade, da firmeza do caráter, como tornar filhos virtuosos do ponto de vista moral. Depois, essa é uma grande especialidade da Laíse, há pelo menos uns 10 capítulos neste livro sobre isso, que é a educação da afetividade. Tão importante nas primeiras fases da vida humana, tanto dos meninos quanto das meninas. Porque é claro que a afetividade masculina e feminina são diferentes e se desenvolvem de modo diferente. E a Laíse tem se dedicado muito a isso. Depois vamos para a formação intelectual, sobretudo no aspecto da leitura. E por que a leitura tem um papel tão importante no desenvolvimento infantil e em geral, não só para a alfabetização, para o letramento, mas também para a conquista de um repertório moral que permita a verbalização das emoções e o contato com os pais a partir da leitura em voz alta. Vamos passar os nossos livros, o modo como nós fazemos, sempre de uma dimensão bem prática e não só teórica. Por fim, vamos falar de cultura, de filmes e artes que devem participar da formação dos nossos filhos, concluindo com uma reflexão sobre a diversão e o lazer. Brincadeiras, esportes, viagens, como ter uma vida familiar agradável e aprazível e como tudo isso é pedagógico, porque não há nada que não seja pedagógico. O modo como você se veste, o modo como você dorme, a hora que você acorda e o que você faz nos momentos de ócio também são instrutivos e pedagógicos sobre o modo como você vive e como você considera o mundo em geral. Alguma palavra final nessa primeira aula, Laíse? Assistam ao curso, vocês não vão se arrepender. Estamos preparando com muito carinho. A gente conversa sobre esse curso há muitos anos e sentimos que chegou um momento. E se eu fosse vocês, não ficaria de fora. E esse é um momento em que nós estamos com naturalidade para falar desses assuntos. Repito, porque os estudamos e porque, sobretudo, os vivemos diariamente. Então, se você está assistindo essa aula aqui no YouTube, clique no link abaixo e se inscreva agora para garantir condições especiais. Muito obrigado e até a próxima aula. Até a próxima.